Bom dia a todos. Matéria de hoje é teoria de Down, tá? Minha voz já está um pouco melhor. Então vamos dar início ao nosso estudo. Teoria de Dow. Não é Down porque não tem N. Teoria de Dow, mas vamos falar Down. Teoria de Down é uma das principais bases da análise gráfica. A teoria é composta por alguns princípios básicos que estudaremos a seguir. O princípio 1, primeiro princípio. Os índices descontam tudo. Os índices representam a ação conjunta de inúmeros investidores, desde desde os mais bem informados, que contam com as melhores informações e previsões, até os muito inexperientes. As variações diárias dos preços de um índice, portanto, já têm incluídas, descontadas no caso, no seu valor os eventos que irão acontecer, o que são desconhecidos pela maioria dos investidores. O que que significa esse trecho aqui? Deixa eu abrir o Pontiflix. É o que eu sempre falo, a maioria não leva a fé, tá? É, essa partezinha aqui, ó. O mercado ele é composto, tá? O mercado ele é composto por eventos e notícias. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá o mapa, deixa eu ir lá no Invest. Calma aí. Deixa eu botar no calendário econômico. Aqui a gente tem o calendário econômico de notícias, tá? Tem eventos aqui que não vão aparecer. Tem notícias que não vão aparecer aqui. Tem eventos que não vão aparecer. E vai deixar o gráfico maluco e você vai falar, pô, mas não tô operando em notícia nem evento. Porque existem sim, tá? Ocultos, eventos ocultos, que certos tipos de pessoas que são privilegiadas para saber isso, tá? Eu sempre falei isso, mas tem gente que acha que é besteira, bobeira, ele não sabe o que está falando. Tudo bem. Então, estou mostrando aqui ao vivo. Então, para vocês terem noção, a ciência, que às vezes o mercado dá uma de maluco, não tem evento, não tem notícia, mas é sim um evento oculto, desconhecido pela maioria da gente, tá? Porque a gente não tem esse acesso. A gente não tem o capital para ter esse acesso, para ser melhor explicado. Dessa forma, todo fator que afeta a relação de oferta e demanda, tá? Compra e venda, está refletida no preço do mercado. Entretanto, existem os eventos que são imprevisíveis e que as pessoas não têm como saber, como calamidades naturais, catástrofes, como os atentados nas torres americanas, etc. Essas são os chamados atos divinos, né? Que é forças da natureza aí. Quando acontecem, pode gerar fortes oscilações iniciais, mas acabam sendo absorvidos pelo mercado. O que ele quis dizer aqui? Deixa eu abrir lá aqui para botar no gráfico, porque aqui na Pocket, se aparecer sinal, a gente opera. Eu abri aqui o normal, o Eurian, SDCAD. Vou dar um exemplo. O mercado, ele vem, uma notícia, tá? Aqui a gente teria, exemplo, uma resistência. Ele vem, estoura desnecessariamente, porque a gente não estava operando em notícia, não estava operando em nada, e logo após ele é absorvido pelo mercado. O que que significa que ele é absorvido pelo mercado? Logo após ele volta para onde ele tinha que ficar. Logo após ele volta para a região, tá? Isso que significa. Exemplo, a gente tem uma linha de. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que essa parte aqui ela não existia. Deixa eu só dar uma voltada aqui. Vamos supor que essa parte aqui não exista, tá? Cadê? Ó, que essa parte aqui não exista. Vou botar até assim, fica mais fácil. Não existe essa parte aqui. Então a gente estava esperando uma venda aqui, ó. Aqui seria uma H4, exemplo. Sendo que veio uma notícia. A vela ela veio aqui, ó. Rebentou, o mercado vai absorver essa zona. Exemplo, aqui não existe ainda. E a vela vai voltar para a região. O preço logo após ele é absorvido pelo mercado e volta para a região para ele continuar o andamento e o caminho dele. É isso que ele está querendo dizer, que às vezes eventos ou notícias vai fazer o mercado oscilar, mas logo após ele volta à normalidade dele. Por isso que a gente fala em questão de notícia e evento, opere 15 minutos antes, ou meia hora antes e meia hora depois, tá? Por conta disso. Porque depois o mercado ele vai acabar absorvendo aquela notícia e vai voltar ao normal.
Até aí vocês estão conseguindo entender? Me respondem aqui, por gentileza. Perfeito. Vamos dar seguimento. Resumo do princípio. Agora vocês sabem quando eu falo a questão de notícia e eventos, para vocês ficarem espertas e esperar um pouco. Todo fator que afeta a oferta e demanda, a compra e a venda, está refletido no índice. O índice já possui em seu valor, que já descontou, no caso, eventos futuros que a imensa maioria não conhece, tá? Então, exemplo, eu estou no índice, tu pega um índice lá, abre ele, aí sabe que vai ter um evento desconhecido lá na frente, então você já fica ligado, que não é o nosso caso porque a gente não opera fundamentalista, tá? A pessoa que opera fundamentalista, ela opera em notícia, evento, tudo isso, tá? É um operacional próprio para eventos e notícias, tá? Fundamentalista. Então, para você ter noção, porque tem eventos e notícias que a gente não sabe, porque dentro do mercado financeiro existe sim aquela a pessoa, tem pessoas que têm esse tipo de acesso porque pagam, né? São grandes bancos, grandes investidores, instituições, tá? Eles têm esse informativo, coisas que a gente normal não tem, tá? Não sabemos disso. Então, sim, tem eventos ocultos, sim. É, fundamentalista é o operacional que opera eventos e notícias. Princípio 2. As três tendências do mercado. Segundo o princípio de Down, ou Dow, não é Down porque não tem um N, tá? É Dow. Afirma que o mercado possui três tendências de movimento: primária, secundária e terciária. Primeira, segunda e terceira. A tendência primária é a tendência principal de um mercado. É um movimento longo, que pode ser alta ou baixa, e que leva uma grande valorização ou desvalorização dos ativos. Não existe regra matemática exata para definir o tempo ou uma duração de uma tendência, tá? Não existe. Não existe confluência de vela, depois de 7 velas vai reverter, depois de... Não existe isso. Não existe probabilística, tá? E nem número de matemática para saber quando a reversão vai acontecer depois de uma tendência de alta ou baixa, tá, gente? Então, por isso que a gente trabalha com padrões, com confirmação, para saber ali se vai reverter ou não. Entretanto, as tendências primárias duram aproximadamente, olha isso, de 1 a 2 anos, tá? As primárias, tá? São as maiores. Ó, esse aqui é de alta, tá vendo? Essa é a tendência primária do SD-CAD. Ele só sobe. Então, aqui no SD-CAD, a gente sabe que a tendência primária dele é de alta no time de M1, tá? A gente está no time de M1. Então, qual é a tendência primária do SD-CAD? Pô, é alta. Ele só vem subindo. E, ó, esse topo aqui, esse é maior que esse. Já está subindo. Esse topo é maior que esse. Esse topo aqui é maior que esse maior que esse e vai subindo, tá? Ó, tá em alta. Então a gente identificou a tendência primária. Estou em time de M1, tá? Só para a gente ter noção. Então identificamos a tendência primária, tá? A primária a gente conseguiu identificar. Na figura baixa, abaixo, as linhas verticais estão fazendo uma separação entre três tendências primárias no índice da Bovespa. Bom dia, Anderson. Wanderson, ó, seria essa imagem aqui, tá? Vou reler. Na figura abaixo, as linhas verticais estão fazendo, tá, uma separação entre três tendências primárias. Linhas, tá, verticais. Que é a linha de tendência de alta, tá? Ó. Outro exemplo que eu uso o zigue-zague, tá? Ó, aqui na foto está o zigue-zague. O zigue-zague ele pode confluir com suporte e resistência. Eu vou botar um indicador aqui de onda de Elliott, ó, que ele conflui também, tá? Ó, que é o que está falando da impulsão do mercado. Aí o zigue-zague, ó, a ponta do zigue-zague ela sempre vai bater com suportes e resistências. Ó, as pontas do zigue-zague, tá? Se você for marcando, todas as extremidades dele que são extremos do preço. Ó, vai confluir no futuro, igual aqui. Se tu marcar que vai confluir no futuro da zona, tá? Vamos voltar lá. Uma tendência primária não se movimenta em linha reta. Ela não pega só uma alta e vai embora, não, tá? Ela vai fazendo correções. Ao observarmos o mercado,
como representa esse gráfico aqui, percebemos que o movimento acontece com um zigue-zague. É um mercado de alta, após o impulso, deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo? O zigue-zague ele vai acompanhando impulsões, impulsões e correções, tá? Ele vai acompanhando o preço. Ó, as impulsões dele e as correções dele. E a tendência continua de alta. Como ele acabou de falar, não é porque está em tendência de alta que ele vai pegar só uma alta. Aqui ele deu uma descansada, ó, bem aqui, ó, subiu, corrigiu, descansou, continua a alta dele. É isso que ele está dizendo, tá? Ó, percebamos que o movimento acontece com um zigue-zague. Em um mercado de alta, após o impulso para cima que forma um novo topo mais alto que o anterior, igual eu mostrei ali no gráfico. A gente sabe que está em alta porque o topo é maior que o outro. A gente sabe que está em baixa porque um topo é menor que o outro. E assim sucessivamente. Temos uma correção que forma um novo fundo, também mais alto que o fundo anterior. Em uma tendência de baixa, o oposto acontece, tá? Mesma coisa serve para alto e para baixo, só que ao contrário. Após uma queda formada um fundo mais baixo, acontece uma reação que cria um topo mais baixo. O conjunto dessas impulsões e correções dentro de uma tendência primária são chamadas de tendências secundárias. Uma tendência secundária dura de 3 semanas a alguns meses e pode corrigir até 2/3 da tendência primária que ela faz parte. Então vamos aqui, tá? Ó, o que que ele quis dizer? No zigue-zague. Vou dar um exemplo. Aqui, ele deixou um fundo, impulsionou. Aqui ele deixou outro fundo, que ele corrigiu, ó, impulsionou, tá? É isso que ele está querendo dizer. Tava em alta, igual aqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui que ela vai vir para cá, ó. Cadê? Tá na impulsão. Provavelmente aqui ele já deixou um fundo, ó, um zigue-zague. Aqui eu tenho um fundo. Então esse preço ele vai vir, ele vai corrigir algum lugar que ele vai deixar o zigue-zague, vai deixar mais um fundo. Quando ele deixar o fundo, tá? É a nossa compra a favor da tendência, que é que seria uma tendência secundária, tá? Essa tendência que está acontecendo é a tendência secundária, porque a nossa primária, beleza? A nossa primária, ela tá aqui. É essa tendência aqui de alta, tá? Então, dentro dessa tendência de primária, eu tenho as secundárias, que são as correções do preço, tá? Tudo tendência secundária, mas a primária é alta. Vamos lá para terciária. As tendências terciárias fazem parte das secundárias. São movimentos menores de, em média, até 3 semanas. Elas se comportam em relação às tendências secundárias da mesma maneira que as secundárias em relação às primárias. Quando estamos analisando o mercado, é interessante classificar as tendências do movimento atual. Assim, podemos avaliar melhor as ações a serem tomadas dentro da nossa estratégia operacional. O que ele quis dizer? Que a gente lendo, seja a tendência primária, secundária ou terciária, estiver batendo no nosso operacional, é mais uma confluência. Porque primeiro a gente tem que saber o que o gráfico está querendo fazer, tá? Primeiro a gente tem que saber o que o gráfico está querendo fazer, para onde o gráfico está querendo ir. Nano, seria nano. Micro é a secundária, nano é a terciária. Nano é menor que micro, tá? Nano significa menor que micro. A palavra nano. Nano significa bem pequeno mesmo. Então, ela se enquadra na terciária, tá, gente? Dow fez uma série de. Ó, a princípio, as 3 fases dos movimentos. Dow fez uma série de observações, nada, fez uma série de observações sobre os movimentos dos preços, tanto de alta como de baixa, caracterizando aspectos psicológicos marcantes de cada fase. Então, cada fase, seja primária, secundária ou terciária, vai deixar algum rastro que vocês vão entender, vão estudar e vão identificar, porque ela deixa padrões, seja primária, secundária, terciária, ela deixa os formatos do anterior. Igual eu falei, o mercado ele é como se fosse uma memória. Ele vem deixando padrões, vem deixando marcas, vem deixando fundos, vem deixando como se fossem os mesmos movimentos. Não um dia após o outro, mas sempre vai bater aquilo ali, tá? Como eu falo, o mercado ele é soberano
Ele é cíclico, então ele não é igual todos os dias. O mercado ele é movimentado por seres humanos. Nós, seres humanos, somos maravilhosos para serem. Por isso que o mercado não é controlável, entendeu? A gente não controla o ser humano. Então, não tem como controlar o mercado, tá? A gente apenas acompanha o mercado pela análise gráfica, a gente faz o nosso operacional, mas a gente não tem como, tá? Não tem como adivinhar, que vai subir. Pode ser que aqui suba e pode ser que suba na próxima. Exemplo, hoje pode ser aqui que suba. Exemplo, eu fiz uma compra, é que subiu. Amanhã eu vou fazer nesse mesmo operacional, pode ser que dê mais uma vela vermelha e suba na próxima. É isso que eu tô querendo dizer, tá? O mercado ele é soberano, filho. Não tem jeito. Fases do mercado de alta. Fase um. No início da alta, o mercado começa a ser propulsionado, tá? Propulsionado é impulsão, força, tá? No início da alta ele começa a ganhar força, bem força, ele é impulsionado para cima, jogado para cima, por investidores mais qualificados. Quando fala de investidores mais qualificados, não significa só que a gente é desqualificado, não, tá, tropa? São investidores que entram com 1 milhão a 1 bilhão. São que fazem, entendeu? Que entram pesado. Mais qualificados são investidores pesados, investidores com grandes quantias, que percebem logo que os novos eventos estão soprando. Enquanto isso, a maioria ainda acredita. Quando uma pessoa é qualificada e tem grandes quantias, tá, gente? É que uma pessoa já é, há um tempo, já tem a experiência no mercado. Então ele é mais qualificado, ele tem a experiência e tem o capital, que percebem logo que novos eventos estão soprando. Enquanto isso, a maioria ainda acredita que o pior ainda está por vir, o que permite aos investidores de elite comprarem papéis mais baratos. As notícias apresentadas pela mídia refletem a expectativa negativa da maioria, que é o que eu falo. As pessoas veem as notícias como, não vou operar e tal. Não tem. Se você não entende notícia ou evento, não opere. Corretíssimo. Mas, como eu falei, tem gente que estudou isso e aguarda só elas para fazer as operações. Fase 2. A segunda parte de uma aceleração mais acentuada do movimento, a aceleração mais acentuada do movimento seria esse aqui, tá? Esse impulsionamento de alta, tá? E aqui vai dar um espelhamento. Toda vez que vocês conseguirem identificar uma pernada, seja de alta ou de baixa, umas 8 ou 9 velas da mesma cor, o mercado ele vai espelhar. Espelhar significa, se aqui deu verde, aqui vai dar vermelho, não sempre a mesma quantidade de velas, mas aqui vai dar umas 5 ou 6 velas iguais aqui, vermelhas, tá? Espelhando o movimento dessa vela aqui, tá? Espelhando, perdão, o movimento desse, desse impulsionamento do mercado, tá? E lembrando do que eu falei aqui agora, ó. Aqui deu um fundo, tá? E vamos aguardar onde vai ser o próximo fundo. Possivelmente por aqui, ó. Por essa zona que é onde é o pavio, que ele deixou a mínima desse comprador que impulsionou o preço para cima, tá? Voltando. Vamos voltar lá. Deixa eu reler a fase 2. Fase 2. A segunda parte é uma aceleração mais acentuada, que eu acabei de explicar. Do movimento, a pressão compradora aumenta bastante. São as pernadas, tá? Fase 3. A terceira fase é marcada por grandes altas. Os participantes do mercado, de maneira geral, estão cada vez mais seguros dos seus lucros. Os investidores mais bem preparados começam a vender suas posições. A grande massa de investidores está em clima de euforia que realimenta diariamente nos noticiários. Está aberta a possibilidade para a fase 1 do mercado de baixo. Fase do mercado de baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero ver onde é que vai marcar aquele fundo que eu falei para vocês. Ó, a gente acabou de ver a do mercado de alta, tá? Agora a gente vai ver do mercado de baixa. Fase 1. Nesta fase, os profissionais de investidores de elite, perdão, vendem seus ativos iniciando a retração. Fase 2 é uma etapa marcada por um grande nervosismo. Os investidores percebem o equívoco e tentam desfazer as suas posições. Fase 3. Com as grandes perdas e ativos muito desvalorizados, a pressão vendedora se dissipa, oportunidades para uma nova alta surgir, tá? Isso aqui são, no modo de dizer o que ele está dizendo. Aqui, em questão de movimentação. Agora, ele vai explicar entradas.
tá? A princípio, o princípio da confirmação, tá? Que na análise gráfica, beleza? Não adianta, exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Não vou tirar essa linha daqui, não. Vou dar um exemplo aqui. Supondo que essa área aqui ela não exista, tá? Ó, essa área aqui ela não existe. O mercado impulsionou. Opa, apareceu um candle vermelho. Apareceu um candle vermelho depois de uma alta, eu vou vender. Não. Você espera, tá? Você espera a confirmação. Confirmação foi esse candle. Esse candle engolfa esses candles aqui, ó. Engolfar é engolir, tá? Engolfou a sua venda, tá? Sua venda é aqui. É nesse candle. Porque impulsionou uma alta, apareceu o vendedor, confirmou a venda, engolfando a compra, eu entro. Isso aqui é análise gráfica com confirmação, tá? Assim que funciona a análise gráfica. De seja de suporte ou seja de resistência, ó. Pode ver que ele veio responder praticamente onde eu tinha marcado. Agora vamos ver se o zigue-zague vai marcar um fundo aqui. Tá em time de 1 minuto, vamos aguardar. Próxima vela. Ó, sumiu o zigue-zague. Quando some o zigue-zague assim, ó, voltou. Eu só quero ver se vai marcar o zero. Quando some o zigue-zague é porque ela vai descer, tá? Quando ele firma, é porque o preço ele vai subir. Ó, sumiu o zigue-zague. Tô ensinando para vocês. Ah, exemplo. Que às vezes não tem entendimento do zigue-zague. Ah, ele repintou. Não. Ele vai de acordo com o preço. O preço ele ia reverter. Não reverteu. O zigue-zague viu que a força vai descer, ó. Tá rompendo. A princípio, tá? Tanto que o zigue-zague sumiu. Vamos aguardar aí só para ver. Mesmo assim, ó, o nosso fundo do zigue-zague está aqui. Vamos ver onde vai aparecer o outro fundo aqui. Que aí seria a tendência secundária, das secundárias que a gente está falando. Que a primária a gente já sabe que é alta. Se eu puxar aqui uma linha, ele já rompe ali. Já está bem rompido, ó. Seria bem aqui, ó. Tá vendo? Tá respondendo aqui agora. Você só se garante questão de o mercado ele vai começar a responder quando o zigue-zague faz o V, tá? Deixa eu apagar essa linha aqui. Eu tinha marcado aqui, ó. Ó. Aqui eu achei que seria o zigue-zague. É o que eu falo, o mercado ele desceu mais uma vela. Ó. Retraiu aqui, tá? Desceu mais uma vela. E aqui ele já está marcando praticamente um fundo do zigue-zague. Então o que que eu faço? O fundo apareceu aqui, não na minha marcação, então eu desço. Aqui eu já tenho um fundo. Então estou em alta, que isso aqui é como se fosse um V. Magic V. Bateu aqui, ele vai subir até aqui mais ou menos. Vocês estão conseguindo entender da primária, da secundária, o zigue-zague, como faz? Pra, o zigue-zague é zonas, tá? É para confluir em zonas. Um fundo aqui, fundo, 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 tá subindo. Ó. Que aqui vai confluir exatamente com isso aqui, ó, com essa imagem aqui. Praticamente, ó, o zigue-zague. Claro que aqui tem aqui é o período maior do zigue-zague, tá? Pode ver que tem dois zigue-zagues aqui, ó. Um aqui e um azul e linha de tendência, ó. Então a gente conseguiu identificar a primária está em alta, a secundária está em alta, tá? A terciária é esses minis aqui, tá? Que a gente não precisa ter a noção das três.
Que a gente vai operar, se a gente já tem noção de duas, que são as principais, a primária e a secundária, a gente já sabe que está em alta. Se a gente já sabe que está em alta, a gente compra, tá? A gente vai a favor do mercado. Vamos retornar lá. Os princípios da confirmação afirma que para reversão de tendência ou rompimento de nível de suporte e resistências, ó, aqui fala que na próxima aula vai ter, tá? Ó, suporte e resistência serão melhor explicados nos capítulos seguintes, tá? Que a gente já tem a matéria da semana. Ser válido o fato, perdão, suporte e resistência serem válidos, tá? O fato deve ocorrer em dois índices de composições distintas, índices diferentes. Assim, um índice confirma o outro, demonstrando que não se trata de uma oscilação temporária do movimento. Não se trata de uma coisa que o movimento vai corrigir, se trata de uma confirmação de que realmente ele vai subir ou realmente ele vai descer. Para ilustrar aqui onde ele apareceu, ó, tá vendo? Ó. Para ilustrar o princípio da confirmação, suponha-se dois índices, A e B, de composições diferentes, mas se comportam de maneiras semelhantes. O que ele quis dizer? Que a gente vai abrir duas paridades, exemplo, SDCAD, mas eu tenho que pegar outra paridade que ele vai se movimentar no mesmo estilo do SDCAD. Que seja, exemplo, o SDCHF, ou o AutoCAD, ou alguém com CAD ou com SD, entendeu? Diferentes, mas semelhantes. Durante uma alta, vence a zona de pressão vendedora, tá? A linha de resistência, e parece seguir com força em sua tendência o índice B. Entretanto, ao chegar pela primeira vez na linha de resistência, não consegue o rompimento da mesma forma que a A. Um investidor que analisa o mercado apenas a partir do ponto do índice A pode concluir que existem boas oportunidades de compra logo após o rompimento. Contudo, o que acontece é uma retração, pois o mercado não estava tão forte como demonstrou a falha de rompimento na parte B, tá? O índice A, o índice B. É tipo isso aqui, tropa, ó. K de JPY. Espera aí só um minuto, tropa. Tá. Vou dar um exemplozinho. Aqui a gente tem uma resistência. Deixa eu só, calma aí. Vou botar mais embaixo. Aqui a gente tem uma resistência. Aqui a gente tem um suporte, ó. Aqui a gente tem um suporte. Então o preço ele vem, impulsionou, corrigiu. Impulsionou, fez mais uma correçãozinha pra cá. Aí ele impulsiona aqui, corrige, e impulsionou aqui. O que que eu faço? Ele rompeu minha resistência. Eu espero ele vir na resistência de novo e efetuo minha compra. Mesma coisa seria se o mercado, ó, aí exemplo, fiz minha compra, deu gain, o mercado voltou, corrigiu, rompeu, corrigiu, impulsionou, perdão, corrigiu, rompe. O que que eu faço aqui agora? Isso aqui é um suporte. Ele vai virar uma resistência. Então, o preço ele vai vir testar a zona rompida. Eu vou estar posicionado, tá? Bem aqui, para mim trabalhar, beleza? A venda com o movimento do mercado. O que é que seria pullback? Seria pullback, mas com o movimento do mercado, tá? Conseguiram entender até o momento, até o presente momento, tropa? Estão conseguindo entender? Perfeito. Essa é a essência do princípio da confirmação.
Dois índices são usados para que um pronuncie uma segunda opinião. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Ó, EuroGBP, vamos ver a movimentação do EuroGBP e vamos ver do euro-dólar. Eles têm a movimentação parecida, vocês estão vendo? Mas são ativos diferentes. É isso que ele quer dizer. Aqui no euro-dólar, deixa eu limpar aqui, vou marcar aqui, ó, vou botar assim, aqui no euro-dólar e aqui no euro-GBP, ó. Eles têm a movimentação parecida. É isso que ele quer dizer, tá? É isso que ele está falando. É essa explicação de ponto A e ponto B, tá? Essa é a essência do princípio da confirmação. Dois índices são usados para que um pronuncie uma segunda opinião sobre o outro, de modo a validar o que está acontecendo ou indicar uma armadilha. No caso brasileiro, esses dois índices poderiam ser, por exemplo, o Bovespa e o IBRX, tá? No MT4, todo MT4 tem índices, tá? Quem não souber, é só, cadê? Exibir ativos, tá? Ou contra o U, exibir ativos ou dar contra o U, tá? Ó. E aqui vocês vão ter todos os pares do MT4, tá? Ó, isso aqui são índices, tá? Mini índices, tá? Ó, tudo aqui, ó. Aí para selecionar é só clicar, ó, quero o EuroRublo. Aí cliquei, ele vai ficar selecionado já e disponível. Deixa eu achar ele aqui, ó, EuroRublo. Tá vendo? Todo MT4 e MT5 tem índice, tá? Princípio simples. Perdão, princípio sim. Volume deve confirmar a tendência. Esses princípios é bastante simples na teoria de Dow. O volume está relacionado com a tendência da seguinte maneira: tendência de alta. Em uma tendência principal de alta, é esperado que o volume aumente com a valorização dos ativos e diminui com a reação de desvalorização, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de força e volume. Calma aí. Eu só jogar qualquer indicador aqui de suporte e resistência, só para ter uma noção, e vou botar o trend. O trend é volume e força, ó. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui agora, como confluência do trend. E para entender o trend, tem a aula lá, tá? Lá no YouTube, sobre o trend, e tem esse trend disponível. Vou dar um simples exemplo. Aqui eu tinha um suporte, tá? Aqui eu poderia ter comprado, mas olha como é que tá meu trend, tá? O preço ele desceu. Ele volta a reverter quando o trend vem para a linha zero, porque depois que ele ficou um volume de baixa, entrou volume. Vocês entendem? Então é isso que ele está querendo dizer. Que vocês precisam confluenciar um suporte ou uma resistência com um volume. Porque às vezes tem uma H4, tem um D1, só que a vela chega na região com muita venda. Então ela vai romper mais um pouquinho. Então o volume ele tem que estar agregado na operação, que é a força. O volume é a força de compra e de venda. Se aquele ativo está valorizado ou desvalorizado, ou se na hora ali entrou muita venda ou entrou muita compra. Então o volume ele tem que estar ali, tá? Não é só o trend, tem vários outros indicadores que eles vão dizer volume para vocês, tá? Tendência de alta, vou reler, é uma tendência principal de alta. É esperado que o volume aumente com a valorização dos ativos e diminua nas reações de desvalorização, tá? Então, quando ele estiver em alta, calma aí. Quando ele estiver em alta lá, o volume tem que estar em alta, tá? Quando ele começar a desvalorizar, o volume vai confluir, porque vai começar a descer, vai começar a entrar venda, e assim sucessivamente, ou ao contrário, para alta ou para baixa. Tendência de baixa. É uma tendência principal de baixa e é esperado que o volume aumente com a desvalorização dos ativos e diminui com a reação da valorização. Você entende? Tanto para alto como para baixo. Princípio 6. A tendência continua até surgir um sinal definitivo que houve a reversão, os padrões, tá? Embora pareça óbvio, esse princípio ele é importantíssimo
O mercado não vai cair apenas porque atingiu um nível. Então, o mercado ele não vai cair só porque bateu numa resistência. O mercado ele não vai subir só porque bateu num suporte, tá? Só para a gente ter essa noção. Então, tem que ter a confirmação não só de uma linha ou de uma zona, beleza? Ó, o mercado não vai cair porque atingiu um nível alto demais ou subir porque já caiu demais. Uma das técnicas mais simples utilizadas é a identificação de falhas ao formar um topo mais alto em uma tendência de alta ou um fundo mais baixo em uma tendência de baixa. O investidor deve possuir uma metodologia, tá? A gente deve criar uma metodologia nossa, um operacional, de identificação de pontos de entrada e saída. Isso é gatilhos. A gente tem que criar dentro da gente gatilhos que a gente vê, tá? Que são a base do estudo, tá, tropa? Aí, tempo de tela. Existe uma série de ferramentas, é inúmeras as ferramentas, tá? De análise técnica que ajudam essas decisões, nesses gatilhos. Neste é um outro tutorial de artigos que a gente vai aprender, que é os padrões de candles, tá? E indicadores que a gente vai ver sobre banda, médias, tudo isso, tá? Nas próximas aulas. E muitas outras armas que a gente tem na nossa linda escola, que é a ação do preço, é a análise gráfica, tá? O price action, tá? A aula de hoje está se encerrando, tá, minha tropinha? Eu tô cheio de afazeres, tá? Então hoje a gente viu teoria de Dow, que é dos índices do Dow Jones, tá? O criador do índice Dow Jones. Então, gratidão pela energia, pela presença. O conhecimento vai estar lá no YouTube, tá? Que é a segunda aula. Amanhã estamos na mesma matilha, mesmo canal e vamos para cima, tá? Gratidão, minha tropinha. Revejam esse vídeo, peguem ali para vocês terem noção de impulso, pernada. Então, vocês já estão conseguindo ter um pouco de noção para ler o gráfico, para vocês saberem para onde o gráfico vai, o que que o gráfico quer fazer. E outra coisa, vou botar em 1 hora, porque 1 hora e vou marcar as 3 últimas velas. Viram que não funciona assim, tá? Vocês podem marcar, ó, e geralmente eles ensinam assim, quando eu comecei. Vocês marcam pavio e corpo das últimas 3 velas, tá? Aí marcou, tá? Beleza, depois aí vai para 5 minutos. Que aí vai confluir. Suportes e resistências. Mas vocês têm que ter a noção de que não é só isso. Tem que ter um volume, tem que ter uma média, tem que ter a favor da tendência, tem que olhar a impulsão do mercado. Então, não é tão difícil. Quando você entende, você estuda e você sabe. E a matilha está aqui para isso. Gratidão, minha tropa. Até amanhã, tá? Tamo junto e muito obrigado.